Fala pessoal, beleza? Vou falar para vocês o cálculo de volume, tá? Então, o volume aqui considerando curvas de nível, tá? Então, o volume entre essas curvas, posso ter o volume de uma pilha de minério de ferro, por exemplo, posso calcular o volume de água, né, presente ali no reservatório, enfim, volume de terra numa determinada área. Enfim, eu quero calcular o volume utilizando curvas de nível. Como que eu faço isso? Tem alguns métodos, eu vou falar dois, né, 3 métodos, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente do método que utiliza as áreas médias para calcular o volume, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu quero saber o volume de terra, tá? Que está acima da cota 95. Então, repare que aqui eu tenho uma elevação, né? Eu tenho uma elevação, então eu quero saber o tanto de terra que tem acima aqui da cota 95, tá? O que você tem que saber aqui, ó? Eu vou colocar uma colinha aqui do lado aqui pra gente escrever e pra ficar mais fácil aqui a visualização. Você tem que saber o seguinte: qual que é a equidistância vertical, né? Equidistância vertical, as curvas de nível estão de quantos em quantos metros aqui? De 5 em 5 metros, tá? Então aqui a curva 90, aqui a curva 95, aqui a curva 100, aqui 105. E tem um cume aqui, ó, que tem a cota 108,50, tá certo? Então aqui, que a gente tem? Eu tenho a equidistância. Equidistância vertical igual a 5 metros, tá? Então aqui distância vertical é 5 metros. Se você tivesse isso aqui numa planta, né, numa carta topográfica, o que você teria que fazer para calcular a área? Um dos métodos é utilizar o planímetro, né? Você ia ter que utilizar um planímetro, um dos métodos, tá? Para calcular a área dessa curva de nível, né? Que se a gente pensar aqui no terreno, essa curva aqui é gerada pela interseção de um plano horizontal de cota 95 com o terreno natural, tá certo? Então eu quero saber a área aqui, olha só, dessa cota 95, tá? Qual que é a área compreendida aqui por essa curva de nível, né? E aí aqui no AutoCAD fica muito fácil, né? Ficou otimizado. Então eu vou ter o seguinte, eu tenho uma área aqui, outra área aqui, ó, tá certo? E eu tenho uma área aqui relacionada com a curva 105, tá? Então eu vou chamar de área 1, área 2 e área 3, tá? Porque eu quero saber o volume de terra que está acima da cota 95. Então eu vou colocar aqui, ó, área 1. Opa, cancela. Não. Aqui, ó. Área 1. Área 1. Área 1, vou colocar aqui, ó, curva 95, tá, gente? Só para facilitar. Área 2, a curva 100. Área 3, a curva 105. E aí fechou, tá? Qual que é a área? Olha só, qual que é a área? Como que eu calculo a área da curva de nível 1, que é 95? Olha só, repare que está um objeto, né? É um único objeto. Então eu mostrei como calcular a área em outro vídeo. 3 métodos, olha só, um deles é esse aqui, ó, utilities, tá? Medida aqui, vem aqui, ó, área. E aí você, olha só, repare que eu tenho um objeto já. Então eu vou selecionar o objeto. Qual objeto? 95, ó. Quando eu cliquei aqui objeto, repare que ficou um quadradinho com a interrogação, vou levar lá para a curva de nível 95 e clico com o botão esquerdo e ele me fornece aqui a área. Vou copiar, tá? Essa área.
que é este elemento aqui, ó. Área, tá? Vírgula, tá? Vou completar aqui com metros quadrados. M2, olha só, para colocar o quadrado eu venho aqui, ó. Olha que bacana. Agora eu quero saber a área o que da curva, a área que tá aqui dentro aqui, ó, da curva 100. Mais uma vez, vem aqui, ó, utilities ou measure, desculpa, área, ou você vai digitar área, tá? E seleciona, olha só, clica aqui, ó, objeto, ó, cliquei. Agora seleciona a área e aperta Enter. Ele calculou a área aqui para você, ó. Ele calcula a área e o perímetro, né? Como eu já mostrei para vocês outras vezes. Então, tá aqui, colocar vírgula, 0 e como eu já tenho aqui, vou colocar Ctrl C, Ctrl V e aí facilita a minha vida. Por fim, você, olha só, em vez de ir lá, em vez de vir aqui, olha só, e área, eu vou digitar área, Enter. E aí ele cai aqui de novo. Eu vou selecionar o objeto e 105, Enter. Opa, área. Especifiquei aqui o objeto, selecionei, Enter, tá? Então tá aqui, ó. Opa, 15, vírgula, isso. Então a área aqui na curva de nível 105, 15,0 aqui, eu vou copiar e colar. Pronto. Então as áreas estão aqui, tá? Então eu tenho equidistância vertical, a área compreendida aqui na curva 95. Repara que a área é maior, né? Aqui a área é menor e ainda diminuindo, tá certo? Beleza? E a altura, vou colocar aqui, ó, H do pico, né? Vou colocar cume, que é depois dessa curva 105 aqui, olha só, eu só tenho cume. Então vai aumentando essa área aqui, eu tenho um voluminho aqui também, ó, né? Então eu tenho que saber essa cota do cume, que é o que? 108,50, que já tá ali, não é isso? Na verdade, olha só, qual que é essa altura? Essa altura do cume, esse Hzinho aqui, tá? Que é, posso colocar a altura final também. Vou colocar aqui, ó, do cume barra cota 105, tá? Que é curva 105, curva C 105. Vai ser o que? 108,5 menos 105. Isso vai ser igual a quanto? Aí, lembra o seguinte, que a gente tem o que? Vou fechar aqui. Eu tenho calculadora aqui, ó. Tá certo que dá para fazer de cabeça, tá, gente? Mas é só para treinar a função aqui. Vai ficar o que? O uso da calculadora. Você vem aqui, ó, calculadora. Você vai colocar 108,5. Mais uma vez, é só para treinar, tá? O uso da calculadora. Menos 105. Igual 3,5, tá? Então, fechei aqui. 3,5 metros, tá? Então, olha só. Como que eu vou calcular o volume aqui, considerando o que? O volume entre as curvas de nível, tá? O volume aqui, o primeiro volume, tá? O volume 1, volumes, ó, volumes. Vou considerar que o volume 1 vai ser igual ao que? O volume aqui entre volume 1 entre a curva 95 barra 100, tá? O volume entre essas duas curvas. Opa. E aí vai ser igual ao que? Olha só, área 1. Ó, quero saber esse volume aqui, ó, entre a cota 95, compreendida a cota 95 e a cota 100, ó. Quero saber qual que é o volume de terra aqui, tá? Ele vai ser a área 1 mais a área de 100
que é a área 2, dividido por 2. Opa, isso aqui é o quê? Uma área média, não é isso? Vezes o quê? A equidistância vertical. Vou colocar aqui, ó, EV, que é a equidistância vertical, que é a altura, não é? Então isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser, qual que é essa área? Vou colocar aqui, ó. Vai ser essa área menos esta área daqui, desculpa, mais, tá? Mais esta área dividido por 2. Vezes o quê? Qual que é a equidistância vertical? 5 metros. Então isso vai resultar o quê? Vai ser... Vou só montar primeiro as equações, depois a gente vê os resultados. Então o volume 1 é esse. Qual que é o volume 2? O volume 2... O volume 2 vai ser o volume compreendido aqui da cota da curva 100 e da curva 105. Tá? Então vai ser da área 2, que é 100, e da área 3, que é 105. Vezes EV, tá? Então, qual que é a área 2? A área 2 é esse daqui, né? Vou colocar aqui, ó. A área 2 é esse. Mais o que? A área 3, este daqui. Dividido por 2 vezes 5. Isso vai ser igual, né, a um valor. Então, olha só, eu calculei um volume V1 aqui, aqui eu tenho um volume V2 e falta um voluminho aqui, ó. Só que se eu fosse calcular dessa forma, eu teria nesse ponto aqui uma área igual a 0. Tá certo? Só que aí não fica legal. Se eu considerar um ponto aqui, olha só, ligando todos esses pontos aqui dessa minha área, se aproxima mais o volume de um cone, tá? Então, essa última área aqui, calcular dessa forma, na presença de um cume, eu tenho que entrar com a área de um cone, tá? Volume de um cone, desculpa. Então, o volume 3, tá? Da cota aqui, inclusive eu preciso mudar aqui, que é 100 a 105, né? Da 105 para 108,5 vai ser igual o quê? Qual que é o volume de um cubo? É 1/3 da área da... Opa! 1/3 da área, né? Ou seja, qual área? Da área da base. Qual que é a área da base? Da 105, da curva 105, né? Vezes o que? A altura. Qual que é a altura? É essa altura aqui, ó. Repara que se você pegar um ponto aqui e ligar todos esses outros pontos aqui, fica a forma de um cone, tá? Se for um cume, tá? É uma aproximação. Então aqui vai resultar no que? Olha só, 1/3. Eita. Vezes a área de 105, né? Que é essa área daqui, ó. É essa daqui. Vezes o que? A altura, que é 3,5 metros. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a um determinado valor que eu vou calcular aqui agora, tá? Se fosse uma circunferência, seria o quê? Πr ao quadrado para dar área vezes a altura, né? 1/3, né, da área da base vezes a altura. E aqui eu já tenho a área, né, compreendida aqui entre, da curva de nível 105. Beleza? Então agora eu vou calcular. Como que eu vou fazer, ó? Vem aqui na calculadora, tá?
E vou apagar aqui, olha só. Apaguei. Eu vou calcular o primeiro. Vai ser o que, ó? 679,606. Então aqui, ó. 679. Deixa eu apagar aqui, ó. 679,60 menos, desculpa, é mais, tá? Mais 279,6110 igual, dividido por 2 igual. Então deu esse valor aqui, ó, dividido por 2. Agora eu tenho que multiplicar por 5, tá? Que é a equidistância vertical. Igual 398. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Ah, consigo. Copia. E colo aqui, ó. Metros cúbicos. Tá? Metros cúbicos. Pronto. Agora, qual que é essa área aqui? Eu vou calcular de novo. Posso apagar, tá? Vou fazer 279,6110, que é esse daqui, ó, mais 15,3090, 3090 igual, dividido por 2 igual, deu esse valor aqui, ó, vezes 5, que é a área média, agora vezes 5 volume, igual, vou copiar e colar aqui, ó. Agora, vou fazer o último, vai ficar o quê? 1/3 vezes a área da base, então vai ficar 1 dividido por 3 igual, vezes a área da base, 15,3090 igual, vezes 3,5 igual. Então, deu esse volume aqui, tá? É o volume geométrico, não estou considerando aí, se for um corte, o volume a expansão devido ao empolamento, tá? Mas isso é outra coisa. Então, vamos lá. Agora, eu tenho que o volume de 90 da cota, né? De 95 para 100, de 100 para 105 e de 105 para a cota 108,5, tá? Aqui calculado aqui em função da área média e aqui da área, né, do volume aí do cone. Qual que é o volume total? Tá? Basta somar. Vou aumentar aqui o volume total. Volume total vai ser igual ao que? Volume 1 mais volume 2 mais volume 3. Não é isso? Então, aqui, ó. Inclusive, vou mudar aqui, ó. Pronto. Então, volume 1 vai ser este daqui. Mais este volume daqui. Mais este volume daqui, ó. Vou só substituir, como eu tinha copiado e colado, né? A gente usa vírgula, tá? 00, só para padronizar aqui, ó. E aqui. Pronto. Então agora eu vou calcular, vou somar. Usa a minha calculadora.
Então vai ser 200, opa, 238, 230, 23,98, ó, 23,98, vírgula 0425 mais 737,3000 mais 17,8605, tá? Então, igual, tem o volume total aqui, tá? Que é o volume, não, vírgula, 0, tá aí, ó. Que é o volume o quê? O volume compreendido aqui, tudo que estiver acima da cota 95 aqui calculada, aqui, ó, compreendido essas curvas de nível aqui, é esse volume todo aqui, ó, dá isso daqui, ó, tá? 3.153,2030 metros cúbicos. Então, eu consigo calcular o volume, tá? De terra aqui, de qualquer outra coisa, né? Compreendido aqui entre as curvas de nível. No caso, repare que aqui a gente teve que entrar com uma pequena modificação em relação ao volume 1 e volume 2, porque o volume 3 aqui foi o volume de um cone, tá certo? Então, mostrei aqui para vocês, né, um modo de calcular o volume, no caso, volume de terra compreendido aqui, utilizando as curvas de nível, né? O volume entre as curvas de nível utilizando o método da área média. E com exceção aqui, a última, que eu utilizei o volume de um cone, tá certo? Então, eu peguei esse volume parcial aqui, que é o volume 1. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó. Aqui foi o volume 1. CO. Aqui foi o volume 2. Tá? Volume 2. E aqui o volume 3 aqui. Aqui, ó. Tá? Então, vou também pegar aqui, ó, a área 1. Vou colocar aqui, ó, esse daqui como a área 1, área 2 e a área 3, ó. A3, que é a área 3. Esse aqui, a área 2. E esse aqui, a área 1. Tá certo? Então, a área 1 relacionada à cota 95, a área 2 relacionada à cota 100, a área 3 relacionada à cota 105. Eu tenho uma área calculada aqui no AutoCAD. Você poderia, se fosse numa planta, numa carta topográfica ou numa planta, poderia utilizar o planímetro. Uma vez obtido aí as áreas, né, compreendidas aqui entre as curvas de nível, eu posso calcular o volume considerando o método da área média. Você pode observar aqui, olha só, que a área, né, se eu pegar aqui, ó, vou extrapolar, pegar essa área aqui da curva de nível 100 com essa área aqui da curva de nível 95, isso aqui parece muito com o tronco de cone, tá? Então, o tronco de cone tem outra equação para calcular o volume, e a gente vai mostrar isso aí no próximo vídeo, e a gente faz uma comparação do volume aí obtido com o volume da seção média, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.